No meio da festa, menino especial grita, mamãe. E a revelação brutal virou tudo de pé. Em uma tarde ensolarada e vibrante, a festa de aniversário na casa de Dona Célia fervilhava de alegria e risos. Crianças correndo, balões coloridos flutuando, e o cheiro doce de bolo recém-saído do forno impregnava o ar. Mas, no meio daquela celebração, uma vozinha clara rasgou o ambiente. Mamãe. O pequeno Lucas, um menino com um olhar tão profundo que parecia possuir segredos do universo, interrompeu a felicidade ao clamar pelo nome da mãe com toda a força que seus pulmões podiam reunir. Um murmúrio de confusão se espalhou, como se um feitiço tivesse sido lançado. Olhares se encontraram, sorrisos se apagaram aos poucos. Era como se o tempo tivesse congelado por um instante. O que estava prestes a acontecer parecia mais pesado que o bolo na mesa. E então, ao olhar ao redor, Lucas apontou para um canto escuro do quintal, e todos se perguntaram: o que havia ali que o fez gritar? Ilha de tensão em meio à alegria. O mistério crescia. Foi quando uma mulher, vestida de preto e com um olhar sombrio, surgiu do nada, como se tivesse se materializado da própria sombra. Seus olhos fixos em Lucas, seu sorriso forçado. A música parou, e o silêncio se tornou ensurdecedor. Algumas mães cobriram as orelhas das crianças, outras sussurraram entre si, e um frio correu pela espinha de todos. O clima de festa se transformava em um clima de suspense, e a alegria rapidamente se dissipa. Por que ele gritou? O que aqueles olhos malditos escondem? Um velho amigo de Dona Célia, com um semblante tenso, sussurrou para quem quisesse ouvir. O coração de cada um parecia tamborilar em compasso apressado. O riso deu lugar a perguntas inquietas. O que era aquela mulher? E por que Lucas a apontava com tanto temor? Aquilo não era normal. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. Muitas pessoas têm dito que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Dá uma checada rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você estiver aí, dá um toque no botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Enquanto a tensão se acumulava e todos expectantes, a mulher começou a se aproximar de Lucas, como um predador rente à sua presa. O menino, em vez de correr, ficou paralisado, uma mistura de medo e coragem pintando seu rosto. As respirações pareciam suspensas no ar. O que ela queria? Por que aquele momento parecia tão saturado de mistério? Aquela revelação brutal, o eco da voz de Lucas ainda reverberando. O que ele sabia que ninguém mais sabia? As próximas horas ou seriam horas de alegria ou pura tragédia? E no fundo, cada um pensava: o que virá a seguir? Como isso tudo termina? Quais segredos aquele menino especial esconde? Os olhares se fixaram na mulher, que parecia flutuar em direção a Lucas, seus passos lentos e calculados aumentavam ainda mais a tensão no ar. Uma corrente elétrica de inquietação percorreu a festa. As crianças, antes alegres, agora se comprimiam nas saias das mães. As vozes se calaram, e o som do vento parecendo como um lamento distante. Quem é você? Uma mãe finalmente conseguiu quebrar o silêncio, seus olhos cheios de medo e indignação. Mas a mulher de preto apenas sorriu, um sorriso que não chegava a ser genuíno, como se decorasse um papel em uma peça de teatro macabra. Sua presença era opressiva, carregada de um peso que ninguém conseguia identificar. Para Lucas, sua expressão permanecia inalterada, embora seu corpo tremesse levemente. Ele não tinha certeza, mas parecia que a mulher lhe dizia algo com os olhos, uma espécie de cópia distorcida da verdadeira conexão. Ele não tinha palavras, apenas um receio que se espremia dentro dele, como um nó na garganta. Lentamente ele levantou a mão, não como um gesto de defesa, mas como se quisesse entender. Com um movimento rápido, a mulher inclinou-se para ele e, ao murmurar uma frase inaudível, tocou seu ombro. O toque, mesmo suave, parecia reverberar através do quintal, como um eco de um mundo que ninguém mais conhecia. O que foi dito? O que isso significava para Lucas? Os presentes trocaram olhares nervosos. A festa tornará-se um espetáculo de horror e expectativa. E então, do fundo da sala, Dona Célia, ainda vestida de forma festiva, mas com uma palidez crescente em seu rosto, fez o que ninguém esperaria. Com uma voz firme, ela gritou: ela não pode estar aqui. Você não é bem-vinda. O súbito grito pareceu puxar um feixe de luz de volta ao ambiente, mas não antes de um olhar de pura fúria e desprezo cruzar os olhos da desconhecida. Os murmúrios recomeçaram, mas agora estavam carregados de indignação.
Quem ela pensa que é? O que essa mulher quer com Lucas? As vozes se misturaram, um coro de ceticismo e terror que crescia à medida que a mulher lentamente recuava. Porém, antes que pudesse desaparecer na penumbra, ela lançou um olhar carregado de ameaças e promessas não ditas. E Lucas, enfrentando o turbilhão de emoções, finalmente encontrou forças para perguntar: por que você veio? Sua voz era uma mistura de inocência e uma certeza estranha, como se estivesse esperando essa revelação há muito tempo. A mulher parou, uma fria brisa trazendo ecos de seu sorriso. A verdade virá, meu pequeno. Em breve todos saberão. A família que acham que possuem não é a que realmente tem. E com isso desapareceu no escuro do quintal como um fantasma que revela o que não se pode ver. As crianças começaram a chorar, os adultos a murmurar, e a festa se dissolveu em caos. Lucas, agora repleto de perguntas, olhou para a mãe, que defendia o espaço com um olhar ferido. O garoto se aproximou dela, a expressão entre inocente e assustada. Mamãe, quem era ela? O medo palpável envolveu Dona Célia. O que ela diria? Como proteger Lucas de algo que ela nem mesmo entendia? A verdade que a mulher mencionara começava a pesar como uma sombra sobre a festa que antes era iluminada por risos. O barulho da festa diminuía, mas a pergunta permanecia no ar, uma ferida aberta. Quem era realmente aquela mulher e o que ela sabia sobre Lucas e sua família? Como tudo isso iria mudar suas vidas? As respostas se aproximavam, mas ainda estavam envoltas em névoa e a verdade poderia ser mais devastadora do que imaginavam. O pânico se espalhou pelo quintal, se espalhando como um fogo descontrolado. Os rostos antes mergulhados na alegria, agora estavam pálidos, reflexos de uma tensão palpável. Sombras dançavam na luz fraca, criando figuras ameaçadoras. Lucas sentia o coração bater forte, como um tambor marcando o tempo de um ritual sombrio. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente, ressoando como um sininho de alerta. Lucas, vamos para dentro, Dona Célia disse com a voz tremendo, puxando o menino pela mão. Mas ele parou, inabalável. Olhos arregalados, ele fitou a escuridão onde a mulher tinha desaparecido, um mistério que o chamava como um imã atraindo ferros. Mãe, eu quero saber. O que ela quis dizer com a nossa família? O que ela sabe? O garoto estava decidido. Ele precisava de respostas, mesmo que o medo e a confusão preenchiam seu peito. Ao redor, a gritaria aumentava. Adultos tentavam acalmar as crianças que choravam sem parar. A música da festa tinha se transformado em um lamento, e havia um gosto amargo no ar, como se algo tivesse quebrado definitivamente. Dona Célia respirou fundo, visivelmente contida, enquanto olhares nervosos refletiam sua própria inquietação. Não, Lucas. Nós não podemos nos envolver com essa mulher. É perigoso. O tom de sua mãe soava firme, mas havia uma fraqueza subjacente, como se ela própria estivesse lutando contra medos antigos, que a mulher havia despertado. O pavor dela era contagioso, e Lucas sentiu um arrepio na espinha. Algumas mães seguravam seus filhos com força, como se o ato pudesse salvá-los de alguma força desconhecida. Mas ela disse algo sobre nós, mamãe. Algo que precisamos entender. Lucas implorou, os olhos brilhando com uma combinação de desespero e curiosidade. O desejo de descobrir mais estava se tornando uma chama dentro dele, mesmo que o medo tentasse apagá-la. Dona Célia hesitou, olhando para os rostos apavorados dos convidados. O que ela poderia revelar? O que a mulher significava para eles? Furtivamente ela olhou em volta, como se temesse que a verdade estivesse espreitando atrás de cada sombra, pronta para devorá-la. Lucas, ela começou, mas foi interrompida por um grito agudo que se destacou da confusão. Uma das mães estava tendo uma crise. Ela queria nos avisar. Precisamos ir embora. É perigoso aqui. O desespero era contagiante, e logo outros começaram a acompanhar a mulher, protestando e clamando para que a festa terminasse. Todo mundo, por favor, acalmem-se. Um dos pais gritou, tentando restaurar algum tipo de ordem. Mas a ideia de ordem parecia insana, um eco distante comparado ao caos que tomava conta. Desesperado para fazer sentido do cenário, Lucas olhou novamente para a escuridão, para o lugar onde a mulher havia desaparecido. O que ela tinha a ver com ele? E a sua família? Adolescentes afastados cochichavam entre si apontando, e ele sentia o peso do olhar de todos sobre ele, como se aguardassem uma resposta que ele ainda não possuía. Os sussurros cortavam o ar como lâminas afiadas. O que aconteceria se a verdade, quando finalmente revelada, os separasse mais do que já estavam? Então, do alto da escada, um amigo de Lucas, Miguel, fez um gesto chamativo. Lucas, olha! Ele apontava para o fundo do quintal, onde algo se movia na sombra. O coração de Lucas disparou.
Era a mulher novamente? Um frio percorreu sua espinha, e a urgência dentro dele se intensificou. Eu preciso ir, ele murmurou, mais para si mesmo do que para a mãe. Lucas, não! Gritou Dona Célia, mas seu protesto se perdeu entre a confusão. O garoto ignorou a chamada, seus passos rápidos levavam-no em direção ao desconhecido. Mal sabia ele que essa decisão poderia ser a primeira peça de um quebra-cabeça que mudaria o destino de sua família para sempre, e que a verdade, quando revelada, poderia ser mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. E no fundo, uma pergunta começava a se formar em seu íntimo: até onde você iria para descobrir quem realmente é? O vento cortava o ar noturno, sussurrando entre as árvores e misturando-se ao som distante de gritos e lamentos que ecoavam do quintal tumultuado. Lucas sentiu o frio na nuca, um calafrio que corria por seu corpo enquanto avançava em direção à escuridão. Com cada passo, a dúvida ecoava dentro dele. O que o esperava lá? A mulher tinha algo a dizer, e ele precisava saber. Ao se aproximar do local onde a mulher fora vista pela última vez, uma sensação estranha o invadiu. As sombras pareciam se aproximar mais, como se o observassem, rindo da sua coragem. E enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra, ele pôde ver uma silhueta. Era ela, a mulher. O vestido branco flutuava como névoa e o olhar profundo parecia penetrar sua alma. Você não deveria estar aqui, Lucas, ela disse, a voz carregada de um peso que ele não pudera entender. Por que você veio? O que você sabe sobre a minha família? A voz do garoto soava forte, mas sua mente gritava em confusão. O que ele estava fazendo ali? Sua coragem estava em conflito com o instinto de voltar para os braços da mãe, que o chamava incessantemente do outro lado. Você ainda não percebeu? Ela avançou, desafiando a escuridão com uma intensidade que quase parecia uma chama. Há segredos enterrados que vão além de suas expectativas. O que você descobrirá, Lucas, pode mudar tudo. Mas antes que Lucas pudesse formular uma pergunta, a mulher estendeu a mão com um objeto reluzente. Ele olhou mais de perto e viu que era uma chave, antiga e desgastada. Use isso, ela disse. Não mais tarde, não amanhã. Agora. Você precisa entrar e descobrir. Os gritos no fundo do quintal tornaram-se mais intensos, e Lucas sentiu seu coração apertar. Ele olhou atrás de si, onde a sombra da sua mãe recuava em desespero, e o instinto de proteção subiu à tona. Mas, e minha mãe? Você não pode me dizer só isso. O que está acontecendo? A frustração tomou conta dele, a urgência do momento estava quase insuportável. A verdade machuca, Lucas. Mas é a única maneira de parar tudo isso. Se você não agir, o que está prestes a acontecer se tornará uma impossibilidade de ser revertida. O garoto piscou, preso entre a mulher e o chamado desesperado de Dona Célia. Ele sentiu que a chave representava uma escolha. Uma escolha não só para ele, mas para todos. Mas ele não sabia o que esperava por trás daquela porta. Os sussurros dos adultos tornavam-se uma cacofonia frenética. Gritos de pavor, vozes cortando o espaço enquanto a festa se transformava em um ritual de desespero. A decepção no olhar da mãe ainda o acompanhava como um espectro. Com um impulso súbito, ele agarrou a chave nas mãos tremendo. Era pesada e a sensação de responsabilidade desabou sobre ele como um manto de chumbo. Onde eu uso isso? Ele perguntou, determinado. Na casa velha, a mulher respondeu, e a certeza em sua voz trouxe uma estranha sensação de calma. Lá você encontrará o que precisa saber. Antes que pudesse questionar novamente, ela desapareceu na escuridão, deixando apenas o eco de sua resposta. Lucas girou sobre os calcanhares. Ele sentia o peso do destino batendo contra seu peito. Olhou mais uma vez para o quintal, para sua mãe perdida em meio ao caos desenfreado. E então decidiu. Com o coração acelerado, ele avançou em direção à casa velha, onde as sombras eram mais densas e o desconhecido aguardava. Mas enquanto corria, uma estrondosa explosão cortou o ar, seguido de um grito ensurdecedor. Mamãe! A voz de uma criança cortou sua determinação como um fio de navalha. Ele parou, a respiração pesada na garganta. Quem era? O que estava acontecendo? E o que a casa velha poderia revelar antes que tudo desmoronasse? O mistério estava mais profundo do que parecia. E Lucas sabia que a verdade estava a um passo de distância, mas essa verdade poderia levá-lo ao abismo ou à salvação. Lucas hesitou, o coração acelerado e a chave pesada em suas mãos. O grito da criança reverberava em sua mente. Ele olhou para o quintal, onde sombras e luzes dançavam como se estivessem em um frenesi. Mas a urgência da situação o puxou, como um fio invisível que o conduzia para a casa velha. A casa era como uma boca escura esperando para engoli-lo. As tábuas de madeira rangiam sob seus pés, e o ar impregnado de poeira estava carregado de um cheiro azedo, como se o tempo ali estivesse parado.
Ele precisava encontrar a chave. A chave para o que exatamente? A intensidade daquele momento fez uma imagem clara se formar em sua mente. As paredes poderiam guardar segredos, mas também poderia ser a prisão de uma verdade que não desejava enfrentar. No fundo, ele sabia que a resposta a tudo estava ali. Com um tremor nos lábios, puxou a maçaneta da porta interna, seu coração pulsando descontrolado. A porta se abriu com um estalo, revelando um corredor longo e escuro. E então ele viu. Ao fundo, uma luz fraca brilhava, piscando como a esperança que ainda tinha de encontrar a mãe e ajudar a criança que gritou. Não pensou duas vezes. Avançou, cada passo ecoando num som profundo que parecia arrastar todos os murmúrios e gritos do quintal para dentro da casa. Enquanto corria, sua mente girava com perguntas sem resposta. O que poderia estar acontecendo? Por que sua mãe estava em perigo? E quem era a criança? Quando ele alcançou a luz, avistou uma porta entreaberta. Ele respirou fundo e empurrou a porta. O que viu o deixou sem palavras. A sala estava repleta de fotos e objetos antigos, cada um contando uma história, cada um apinhado em um caos que parecia gritar por atenção. O centro da sala tinha uma mesa com um velho diário aberto. Os olhos de Lucas se arregalaram ao perceber que seu nome estava mencionado nas páginas. Lucas! A verdade precisa ser revelada. Ele quase podia ouvir a voz da mulher ecoando em sua mente. Ele se aproximou, o peito apertado com um misto de curiosidade e medo. As palavras pareciam pulsar com uma vida própria, como se esperassem que ele lesse e compreendesse. Mas, então, um som estrondoso irrompeu do lado de fora. A porta da frente foi arrombada, e ele pôde ver sombras vagando, rosnando e gritando. Um arrepio desceu pela espinha de Lucas. As pessoas estavam em desespero, e a luz que era seu único guia estava agora comprometida pela escuridão do exterior. Ele agarrou o diário, os olhos escaneando rapidamente as páginas. As palavras começaram a se organizar em sua mente. Segredos familiares, rituais antigos, mortes e, acima de tudo, um nome. O nome de uma entidade maligna que estava prestes a ser libertada. Um eco de risos ocultos e gritos torturantes preenchia o ambiente, e ele sentiu que a casa não era apenas um refúgio de segredos, mas também uma prisão de horrores. Lucas! A voz de sua mãe ecoou mais uma vez, clara e cheia de dor. Ele não podia hesitar mais. A verdade que ele tinha que descobrir se tornava cada vez mais sombria, e com a coragem que ainda tinha, ele fez seu caminho para a porta. Ao abrir, pôde ver a sombra da mulher novamente, agora entre os rostos aterrorizados que se espremiam diante da casa. Libere a verdade, Lucas. Você ainda pode salvar sua mãe. As palavras restantes da mulher se misturavam aos gritos da multidão e em um instante, ele percebeu que a escolha que fizera o levaria a enfrentar não apenas o que estava acontecendo no quintal, mas também aquilo que estava bem dentro de sua própria casa, em sua própria família. Com a chave em mãos e o diário em seu bolso, ele estava prestes a dar passos que poderiam salvar ou condenar todos ao seu redor. O que aconteceria a seguir? Um dilema moral envolvente o aguardava diante da porta, e a resposta poderia significar a diferença entre vida e morte. Lucas abriu a porta com um movimento brusco, o coração disparando ainda mais diante do que encontrou. A multidão que rodeava a casa estava agitada. Pessoas gritando, vozes embargadas em desespero. O terror estava estampado nos rostos, e ele sentiu como se a realidade ao seu redor estivesse desmoronando. Lucas, vem aqui! Uma voz familiar o chamou, mas ele hesitou. A mulher que gritava era sua mãe, mas havia algo em sua maneira de falar que o deixou em alerta. A expressão dela não mostrava alívio, mas sim uma angústia palpável. Ele já tinha visto essa expressão uma vez antes, quando soube que algo terrível havia acontecido. Ele decidiu correr em direção ao grupo, mas antes que pudesse fazer isso, uma sombra saltou à sua frente. O corpo do homem, nu e coberto de ferimentos, fez-o parar em seco. A cena era surreal, como um pesadelo que ele não conseguia compreender. As pessoas se afastavam, algumas chorando, outras implorando que ele ficasse longe. Ele está aqui! Alguém berrou, a voz perturbada ecoou, intensificando a confusão ao seu redor. Quem? O que está acontecendo? Lucas gritou de volta, mas ninguém parecia ouvi-lo. O medo tornou-se uma presença palpável, um manto escuro que cobria todos ali. Ele lutou contra a vontade de recuar. Seu instinto o empurrava a procurar sua mãe, mas a figura aterrorizante na frente dele dragava sua atenção. O homem começou a falar. Suas palavras mal conseguiam sair rastejando da boca. Ele vai voltar, Lucas. O que você fez? O que sua família fez? Aquelas palavras tiveram um efeito explosivo na multidão. Gritos de medo e repulsa preenchiam o ar.
enquanto as pessoas se apressavam em direção à saída, como se a casa já estivesse se transformando em um abismo a engolir tudo. Mas para Lucas aquelas palavras eram uma flecha certeira, penetrando em seu peito e deixando marcas de dúvida. O que estava acontecendo com sua família? No meio do caos, ele viu a mãe novamente, agora mais ao longe. O olhar dela parecia implorar para que ele se afastasse de toda aquela confusão. Mas o instinto matou a hesitação. Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o que estava escondido no fundo da casa. A figura tormentosa ainda o encarava, e a voz sussurrante se intensificou. A verdade está na chave, jovem. Você precisa revelá-la, antes que seja tarde demais. Cada palavra era como se estivesse carregada de um peso, palpitando na atmosfera frenética. Ele pegou a chave do bolso, sentindo seu metal frio contra a pele, quase como se estivesse pulsando, pronta para destrancar não apenas portas, mas também os segredos que o cercavam. Com um movimento rápido decidiu que não ia recuar. Os gritos, a própria desgraça e seus ecos tinham que ser confrontados. Eu vou descobrir. Lucas gritou, a determinação substituindo a dúvida. Ele avançou, rompendo a barreira da multidão, mesmo ciente do que poderia acontecer. Mas foi então que a porta atrás dele se fechou inesperadamente, separando-o do tumulto. Ele ficou paralisado. O barulho ensurdecedor se silenciou de repente, como se o universo tivesse decidido lhe dar um brevíssimo momento de paz. A luz se intensificou ao seu redor. O diário em sua mão parecia vibrar suavemente, como uma ponte conectando passados obscuros ao presente sombrio. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E assim, Lucas sentiu que a abertura versátil de uma nova verdade se preparava para se revelar. Mas por qual caminho? Seria um caminho de redenção ou uma ruína definitiva? Com a respiração suspensa, ele se virou para a porta que se fechou, já preparado para o que estava por vir. Ele sabia que a resposta que buscava estava prestes a ser desenterrada, e o que viria em seguida poderia ser a sua única chance de salvar todos os que amava. A luz na sala escura parecia dançar, projetando sombras que se espalhavam como serpentes ao longo das paredes. Lucas pescou, tentando se adaptar à cena que tinha à sua frente. Agora estava sozinho, aquele homem aterrorizante estava atrás da porta fechada, e o silêncio era quase ensurdecedor. Ele olhou para o diário em sua mão, as páginas amareladas pareciam estar gritando por atenção, como se guardassem segredos que poderiam mudar sua vida. Com um tremor leve, ele abriu o diário, revelando rasuras e anotações desesperadas. As letras, em uma caligrafia apressada, contavam sobre eventos que pareciam se entrelaçar com a história de sua própria família. Ele não vai parar até conseguir. Uma frase saltou para seus olhos. O nó na sua garganta parecia se apertar mais a cada palavra que lia. O que sua família havia feito? Que tipo de inimigo estavam enfrentando? Essas perguntas o martelavam como um tambor na sua mente. Lucas virou rapidamente uma página. Um desenho esboçado à mão mostrava uma figura encapuzada. Seus olhos pareciam em chamas. O coração de Lucas disparou quando reconheceu aqueles traços. Era uma figura que lhe era familiar, algo do seu passado. Não pode ser ele, murmurou, lembrando-se de uma lenda contada por sua avó. Uma história de uma presença maligna que frequentemente se manifestava em formas que ninguém podia compreender. As vozes do lado de fora da porta retornaram à sua mente. O pânico nas vozes, as súplicas, misturadas com a sensação de urgência que crescia dentro dele. Ele percebeu que a chave em sua mão, aquela que parecia pulsar com uma energia desconhecida, tinha um propósito maior. De alguma forma, as respostas que procurava estavam logo ali, presas nas paredes desta casa assombrada. Mas antes que pudesse completar seus pensamentos, um som estrondoso ecoou pela casa. A porta que antes estava fechada agora estremeceu, fazendo Lucas estremecer. Ele se virou, esperando ver o que estava prestes a acontecer. A porta se abriu lentamente como um portal para um mundo sem luz, revelando uma escuridão opressora que parecia beber a vida do ambiente. O homem ferido agora aparecia de novo, mas era diferente. Uma sombra mais profunda e ameaçadora pairava atrás dele. Um peso pesado se formou em seus ombros quando ele percebeu que aquilo ali não era apenas um homem, mas um portador de uma verdade que poderia despedaçar tudo ao seu redor. Lucas! A voz de sua mãe rompeu a tensão como um grito desesperado. Ela estava na entrada, sua imagem sufocada pela penumbra, mas os olhos dela brilharam com uma mistura de temor e resolução. Você não deveria estar aqui. Ele não é o que parece. As palavras dela deslizaram como um veneno, embrenhando-se em seus pensamentos. O que ele poderia fazer agora? Enfrentar o homem ou proteger sua mãe? O dilema atormentava sua mente enquanto a escuridão avançava,
e a sensação de que o tempo estava se esgotando era quase palpável. Eu preciso saber a verdade. Lucas gritou, deixando a dúvida de lado. O diário ainda pulsava em sua mão, e ele estava pronto para confrontar essa nova realidade. A chave brilhava e parecia aguardar um sinal. Mas o que isso significaria para ele e para sua família? Então, a sombra atrás do homem ferido se moveu, uma presença ameaçadora e implacável. A verdade sempre custa. Você está preparado para pagar o preço? Aquelas palavras cortaram o ar e, enquanto o frio se alastrava pelo ambiente, Lucas sentiu que a hora de decisões dolorosas estava chegando. Com a respiração acelerada e o coração na boca, ele se perguntou se realmente estava pronto para desvendar todos os segredos que poderiam não só libertá-lo, mas também condená-lo. E com isso ele avançou, a chave em punho, um novo mistério a ser desvelado diante dele. Mas o que mais estava escondido nas sombras daquela casa? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, pulsando na escuridão e ansiosa por se revelar. A sala parecia encolher ao redor de Lucas. O homem com a sombra ao fundo se aproximou lentamente, seus passos ecoando com um peso que parecia arrastar a luz e a esperança para baixo. Lucas sentia o calor da chave em sua mão, mais intenso a cada passo do desconhecido. Olhando para sua mãe, o medo nos olhos dela e a urgência em sua expressão faziam seu sistema nervoso disparar. Volte, Lucas! Ela gritou, fazendo o garoto hesitar. Os gritos vindos do lado de fora da casa eram abafados, mas sua mente continuava a desenhar imagens horríveis do que poderia estar acontecendo com aqueles que ele amava. Mas a necessidade de saber a verdade o impulsionava como um instinto incontrolável. Eu não posso, eu não vou. Lucas respondeu, tentando encontrar coragem em meio ao caos. Ele se virou novamente para o homem, que agora tinha um sorriso distorcido nos lábios. A presença ameaçadora atrás dele parecia se agitar, como um animal faminto esperando a chance de atacar. Você realmente quer saber a verdade? O homem perguntou, sua voz soando tão suave quanto o sussurro do vento. Prepare-se, Lucas. O que você descobrirá pode dilacerar sua alma. E com um movimento rápido, ele gesticulou para a escuridão. A chave em sua mão estava começando a brilhar intensamente, seus reflexos iluminando a sala. Lucas hesitou, mas um chamado profundo dentro de si o fez avançar, atravessando a linha tênue entre medo e certeza. Justo quando a distância encurtava entre eles, algo estalou na atmosfera como se o próprio ar estivesse vibrando. O que você fez? Lucas gritou, lembrando-se das histórias contadas por sua avó sobre maldições e pactos. O homem ferido não era apenas um mensageiro, mas uma conexão direta com o passado que sua família tentará esconder. Você ainda não entendeu, ele disse, com um semblante que misturava dor e desprezo. Essa não é uma escolha sua. Você faz parte disso. Sua família fez uma escolha muito tempo atrás, e agora o tempo está se esgotando. Lucas engoliu em seco, suas mãos tremendo. As palavras soaram como um eco que se intensificava em sua mente. Não, eu não sou parte disso. Mas a verdade era que ele havia puxado toda essa confusão sem querer, ao abrir o diário e se intrometer no que estava adormecido. Você é a chave, Lucas. A voz do homem ressoava, levemente alterada, como se um eco de múltiplas vozes estivesse surgindo de suas palavras. Sem você, tudo isso tornará-se irreversível. Diante dele, a sombra começou a materializar-se como uma névoa espessa. Lucas sentiu uma presença avançando de encontro a ele, não só uma sombra, mas uma imersão de memórias, desejos reprimidos e dor. Olhando para sua mãe, Lucas viu o desespero estampado em seu rosto. O medo tinha tomado conta e, de repente, ele percebeu que a proteção dela pode vir a ser uma armadilha. Eu não serei um sacrifício. Ele gritou, a determinação tomando conta dele. Com a chave em punho, ele se preparou para enfrentar o que estava por vir, decidido a não deixar que sua história acabasse assim, enredada em segredos sombrios. E no momento em que a escuridão se intensificou, Lucas sabia que a batalha estava prestes a começar. Você pode ter o passado, mas meu futuro é meu. As palavras disparadas como um raio de luz cortaram a escuridão, fazendo a atmosfera tremer. Então, uma risada, baixa e cavernosa, ecoou pela sala. Prepare-se, garoto. A festa apenas começou, sussurrou a sombra. E enquanto Lucas se preparava para o impacto, a realidade à sua volta começou a desmoronar, revelando verdades que estavam enterradas mais fundo do que ele poderia imaginar. Mas até onde ele estaria disposto a ir para combater essas forças que ameaçavam consumir tudo que amava? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava, mas as consequências seriam igualmente devastadoras. Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, como se a própria casa estivesse se transformando em pó sob seus pés.
A risada profunda da sombra reverberava, cercando-o, misturando-se com a agonia de memórias não vividas. Ele fechou os olhos, respirando fundo, logo sentindo a chave em sua mão pulsar com uma energia intensa. Mamãe! Gritou ao olhar para sua mãe. O desespero na expressão dela era palpável. Ela estava paralisada, imersa na própria sombra. O homem à sua frente riu, como se a dor dela fosse um espetáculo fascinante. Querido, você precisa ouvir. Você não sabe o que está fazendo. A voz dela era um fio de esperança em meio ao caos. Esse fio, contudo, parecia se desfazer, como se cada palavra a colocasse em maior risco. Eu não posso voltar. Eu não posso desistir agora. Lucas gritou, a determinação pulsando em suas veias. A sombra à sua frente se projetou, crescendo, agarrando-se ao ar como um manto. Ele segurou a chave mais firmemente, seu brilho se intensificando, clareando a escuridão ao redor. É isso que você quer? Ser o centro do caos. A sombra se contorcia, seus contornos revelando uma forma grotesca, como se várias almas estivessem presas dentro daquele corpo fluido. Lucas teve um vislumbre de rostos, dos que já sofreram antes dele, e seu coração pulou na garganta. Não, não serei uma marionete. Essa é a minha vida. As palavras saíram de sua boca como um grito de guerra. E então, com um movimento destemido, Lucas ergueu a chave acima da cabeça. O que aconteceria se ele realmente a utilizasse? Havia promessas ocultas e segredos a serem desvendados. Um rugido ecoou, fazendo as paredes tremerem. A sombra fez um movimento brusco, como se tentasse recuar. Lucas não hesitou. Com o pé firme no chão, ele começou a correr para frente, em direção àquela presença hostil e dúbia. O calor da chave estava agora quase insuportável, e ele poderia jurar que ela sussurrava, revelando segredos que sua avó guardou como um tesouro. Você não pode, garoto. Não respeite o que não entende. O homem gritou, a voz se retorcendo entre os protestos. Mas Lucas já não ouvia. Ele estava completamente imerso na luz que emanava da chave. O impacto foi elétrico, uma onda de energia que fez a sala tremer. O contato da chave com a sombra gerou uma explosão de luz dourada separando os dois mundos. Lucas caiu de joelhos, ofuscado pela intensidade, mas conseguiu espiar a presença do homem encolher, como se estivesse queimando. A sombra desapareceu em um sussurro de desespero, fugindo pelo corredor escuro. Quando tudo se acalmou e a luz começou a dançar suavemente pelo ar, Lucas se levantou, as pernas tremendo sob seu peso. A sala estava mudando e ele notou algo de diferente, uma porta que antes não estava lá. Ao fundo, o som de uma risada infantil ecoou, inconfundível e familiar. Mamãe, você está bem? Lucas perguntou, o coração disparado. Eu estou. A resposta dela era hesitante, mas havia um vislumbre de esperança em seus olhos. Mas e você? O que você fez? Lucas olhou para a porta. O chamado na sua direção era inegável. Ele sentia que aquela entrada escondia a verdade que ele tanto buscará e talvez o segredo sobre sua família. Mas uma pergunta perpassava sua mente. E se o que encontrasse fosse ainda mais aterrorizante? Ele hesitou, a chave na mão como um farol em meio à escuridão, a decisão pesando em seu coração. O futuro poderia ser mortífero, mas a chance de entender poderia também ser sua única salvação. Com a mente a mil, ele segurou a chave como uma âncora. Avançou em direção àquela porta, a coragem se misturando à incerteza, sem saber o que os aguardava do outro lado. Mas uma coisa era certa, a verdade nunca foi uma amiga fácil. O que ele descobriria poderia arrastar não apenas a sua vida, mas a de todos que amava. E naquele instante, o ruído de passos ecoou novamente somado àquela risada. O medo voltou a apertar seu peito. O que mais estava prestes a ser revelado? A porta rangeu e se abriu, revelando um espaço claro, mas repleto de sombras que pareciam esperar pacientemente por Lucas. O cheiro de antiguidades e poeira o envolveu, mas uma luz tênue brilhou ao fundo, como uma lanterna no escuro. Ele respirou fundo, o coração agitado, e atravessou o limiar, decidido a enfrentar a verdade de uma vez por todas. Ao entrar, o cenário se desdobrou em uma sala cheia de objetos familiares. Brinquedos de infância, fotos amareladas e cartas empoeiradas estavam empilhados em mesas e prateleiras, como se aguardassem o momento certo para contar suas histórias. E no centro da sala, um espelho antigo refletia não apenas sua imagem, mas tudo o que ele temia enfrentar. Lucas! A voz da mãe cortou o ar, mais próxima agora. Ele girou rapidamente e viu Dona Célia na entrada da sala. O brilho de seus olhos indicava alívio, mas também um intenso desejo de proteger o filho. Eu encontrei algo. Lucas começou, mas foi silenciado pela urgência no olhar dela. Não, não olhe para o espelho. Ela se aproximou, mas ele estava paralisado, os olhos fixos na superfície prateada.
Como um imã estava atraído pela visão que surgia. Imagens de momentos familiares, sorrisos e, em seguida, sombras distorcidas. Ele viu vislumbres de pessoas conhecidas e desconhecidas, todas elas entrelaçadas no emaranhado de um passado sombrio. Eles estão todos aqui? Lucas murmurou, olhando ansiosamente para as figuras que dançavam no reflexo. Ele viu o homem ferido, muito mais nítido, cercado por uma aura de vingança. O pânico se instalou ao perceber a conexão. O que isso significa? Dona Célia hesitou, a expressão revelando o peso da verdade. Aquilo que a mulher disse sobre nossa família é mais do que você imagina. Nós fizemos escolhas, e elas nos trouxeram até aqui. A sombra do homem começou a se manifestar no espelho, como se quisesse escapar. Lucas recuou, mas a curiosidade o impulsionou para a frente. O que havia naquelas decisões que tanto amedrontava sua mãe? Mãe, precisamos entender. O que aconteceu? O que fazemos agora? Lucas questionou, seus olhos não se desmanchando das imagens confusas que se desenrolavam no espelho. Ele sentia que a resposta estava ali, à espera. Com relutância, Dona Célia começou a relatar. Anos atrás, nós tivemos um encontro com forças que não compreendíamos. Acreditávamos que estávamos protegendo a família, mas na verdade, atraímos o que não podíamos enfrentar. A entidade maligna, ela se alimentou das nossas escolhas e agora está pronta para retornar. Lucas sentiu um nó na garganta. A mulher, o homem, eles estão ligados a isso, não estão? Sim. Eles são as consequências das ações do passado. Mas o que aconteceu não pode ser mudado. O que precisamos decidir agora é se vamos quebrar o ciclo ou deixá-lo continuar. O peso das palavras dela se assentou sobre os ombros de Lucas. Ele olhou para o espelho novamente, vislumbrando o sofrimento e a dor que suas decisões carregavam. O que poderia fazer para corrigir essa sequência de tragédias? Ele tinha a chave, mas para onde exatamente ela o levaria? A verdade pode ser devastadora, mas também liberadora, Dona Célia disse mais fervorosa. Se você enfrentar isso, poderá salvar nossa família. Senão, o que está por vir será insuportável. Diante dessa revelação, Lucas sentiu uma onda de determinação. Eu não posso deixar que isso continue. Se há uma chance de consertar isso, eu vou tentar. A luz do espelho começou a brilhar intensamente, e as figuras se distorceram, como se fossem absorvidas novamente para dentro da superfície refletiva. Ele segurou a chave firmemente e, com um grito de coragem, usou-a no espelho. O brilho era tão forte que forçou Dona Célia a cobrir os olhos. No instante em que a chave tocou a superfície do espelho, uma explosão de luz irrompeu. As sombras começaram a se dissipar, revelando os rostos de seus entes queridos ao redor, agora em paz, como se estivessem libertos de um jugo sombrio. Você fez isso, Lucas. A voz de sua mãe transbordava alívio. Ao olhar para o espelho, ele se pegou sorrindo. A corrida pela verdade o havia levado a uma vitória inesperada. Ele percebeu que não estaria sozinho, que a força da sua família o acompanharia, mesmo diante da escuridão. Dona Célia abraçou Lucas, lavando seus medos com a certeza do amor. Ela sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer sombra que persistisse. E a sombra que ameaçava sua família, ao ser desmascarada, se dissolveu e desapareceu. Após momentos de silêncio, um novo amanhecer começou a surgir. Com um sorriso esperançoso nos rostos, eles saíram da casa antiga, prontos para continuar suas vidas, livres daquele passado opressor. Vamos celebrar a nossa liberdade. Uma criança gritou ao fundo, e um riso leve se espalhou pelo ar. Lucas olhou para a mãe e, finalmente, sentiu que havia encontrado seu lugar. Com o peso do passado finalmente atrás deles, estavam prontos para seguir em frente, juntos. E agora? Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Lucas e Dona Célia, isso é só um vislumbre do que temos preparado para você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais pessoas a conhecer esta história de superação. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Sua participação é fundamental para nós. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio, não perca essa chance.